Não importa o segmento empresarial em que você está inserido, a sua marca só vai se destacar se conseguir inovar, oferecer qualidade e, acima de tudo, se conectar com os clientes. Atualmente, em praticamente todos os setores, há uma imensa concorrência. Obviamente, em alguns mais do que em outros, mas aprender como se destacar entre todos eles é o grande desafio. Eu sou Daniel Sakamoto e hoje vamos entender algumas estratégias que permitem uma empresa não só sobreviver, mas também se tornar protagonista, mesmo em meio a uma forte concorrência. Gostou do tema? Então se prepare, porque o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 186. Como crescer e se destacar no mercado, apesar da concorrência. Este episódio tem o apoio do SPC Brasil, maior empresa brasileira de gestão e inteligência de dados. E é com grande prazer que recebemos hoje, aqui no Varejo SA Podcast, Carlos Guerra, fundador e CEO da Rede Girafas. Ele transformou uma simples lanchonete em uma das principais redes de refeições do Brasil. Seu comprometimento com qualidade, inovação, atendimento ao cliente e habilidades de gestão e planejamento tornou o Girafas uma referência nacional, com quase 400 restaurantes em 130 cidades brasileiras. Olá, Carlos, seja muito bem-vindo ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Olá, Sakamoto, tudo bem? Um prazer falar com você e com o seu público. Obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso, acho que o nosso público vai gostar muito desse bate-papo. A gente tem empreendedores, lojistas, empresários de todo o Brasil que acompanham o Varejo SA Podcast. E hoje a gente quer contar um pouquinho dessa história do Girafas, que é uma rede que realmente se tornou uma grande referência, mas que, como eu disse aqui no início, começou pequenininho. Vamos contar pra gente um pouquinho como é que começou essa história do Girafas. Na verdade, é um certo orgulho estar aqui falando com você em Brasília, né? Porque nós começamos aqui em Brasília. Girafa realmente é a primeira unidade, foi concebida aqui em Brasília. Eu, pessoalmente, me envolvi com girafas quando já existia um único restaurante, não é? Eu tive sempre aquela vontade de trabalhar com comida, porque eu adorava comida, adorava restaurante, ainda menino. Adorava em fast foods. Aqui em Brasília, inclusive na época, tinha alguns bons fast foods, não é? E eu, como estudava na UNB, eu adorava sair da UNB e comer em fast foods. E eu tive, um pouco antes de vir morar em Brasília, que eu vim morar aqui em 79, eu passei um tempo nos Estados Unidos e conheci redes internacionais, americanas, no caso, já existentes em 1977. E eram enormes, e eram redes como McDonald's, Burger King, KFC, que só chegaram no Brasil anos depois. E também eu fiquei impressionado nessa época com o sistema de franquia, que já era bem desenvolvido nos Estados Unidos, e aqui no Brasil ainda era bastante incipiente, pouquíssimas, nem se falava efetivamente de franquia, mas isso me marcou muito nessa época que eu fiquei lá. E mesmo vindo para Brasília em 79 cursar o UNB, um curso de engenharia, o que eu gostava mesmo era de pensar em comida, restaurante, e ficou aquela vontade de trabalhar nesse negócio, e surgiu em 1981 essa possibilidade de comprar essa lanchonete, porque na época ela só vendia sanduíche, era basicamente uma lanchonete de sanduíches, sundaes, sorvete, batata frita, mas não tinha nenhum prato, não tinham refeições ainda naquela época. Surgiu essa possibilidade de comprar, era um local super interessante, com uma marca fabulosa. Na verdade, o que realmente impressionou a gente foi a marca, a forma como eles fizeram a logomarca, e o cardápio também era muito interessante, mas quando nós compramos, estava pessimamente gerida, não é? Em condições quase falimentares. Mas nós compramos, eu e um sócio meu, que também estudava na UNB, e aí foi, a partir daí, um desafio assim, enorme. Nós éramos muito jovens, eu tinha só 19 anos, não conhecia basicamente como era empreender, gostava, pensava, tinha isso já planejado, mas foi um desafio e um aprendizado. Inclusive porque os anos 80 no Brasil foram muito desafiadores, né? Economicamente falando. A conjuntura econômica, a inflação era alta, se tornou altíssima, planos econômicos que mudavam rapidamente a situação que você via seu negócio,
congelamento de preços, e, entre outros planos até um pouco mais intervencionistas, como até acabou sendo outros planos mais para frente, como o plano Collor, por exemplo, que confiscou poupança. Ou seja, foi um início muito difícil, mas a gente perseverou, teve muita paciência, não é? E acabou dando certo. Como é que foi o crescimento? A partir de uma loja, aos pouquinhos vocês foram crescendo. Vocês já começaram com o sistema de franquias ou as primeiras eram lojas próprias? Não, as primeiras, até a sexta ou sétima loja da rede, eu acho que a primeira loja franqueada foi a oitava loja, ou a nona, oitava. E foi só 10 anos depois. Apesar de que nós começamos, eu particularmente, porque meu sócio logo saiu, eu acabei ficando sozinho, ele resolveu trilhar outros caminhos, está muito bem, mas ele não tinha, vamos dizer assim, essa vontade, essa afinidade com a alimentação como eu tinha. Mas o início foi o aprendizado, né? Acho que como qualquer franquia, você tem que ter realmente um know-how, conhecer do negócio, testar todos os modelos, e isso nós fizemos aí por 10 anos. Havia aquela expectativa de um dia franquear, mas tivemos que passar por todo um processo, desenvolvimento, abrimos uma loja de rua, loja de shopping, tivemos retrocessos, né, pela conjuntura dos anos 80, por dificuldade em um certo insucesso que a gente teve logo que abriu uma loja no Parque Shopping, foi muito difícil logo no início. Muitas lojas fecharam, inclusive a gente. Ou seja, não foi uma caminhada simples, fácil. Foi uma caminhada com muito trabalho, muita dificuldade. E também testamos, antes de franquear, uma central de produções que atenderia as nossas lojas e os franqueados. A gente achava que a consistência era muito importante, e de fato era. E foi preciso a gente também investir no que a gente chamou de uma central de abastecimento que preparava insumos. Isso a gente fez já no final da década de 80, acho que nós inauguramos em 89, quando nós tínhamos 5 lojas, abrimos mais 2 lojas, e a partir daí a gente tinha um know-how e o conhecimento e a capacidade de franquear, mantendo uma consistência nos produtos, que é a base de um sistema de franquia. Eu acho muito interessante isso, né? Porque tem muita gente que mal abre o negócio e já está pensando em franquear. E a gente percebe que às vezes pode até dar certo, mas em geral não é essa a fórmula do sucesso da franquia. A fórmula do sucesso da franquia é você ter um negócio mais maduro, um modelo de negócio já testado, para daí sim você ganhar escala. Então acho que já fica essa boa reflexão para quem está nos ouvindo, que às vezes é importante ter essa paciência antes de partir para o processo de franquia, para que a rede como um todo ela cresça de maneira sustentável. Nesses primeiros anos aí, até o início do processo de franquia de vocês, qual que você considera que foi o diferencial para vocês conseguirem crescer e se destacar? No início, a hora que você comprou um negócio que já existia, qual que foi a inovação ou o diferencial de vocês para conseguir crescer, diferentemente do gestor anterior que você mencionou que não estava indo muito bem das pernas? Bom, primeiro, melhorar a gestão. A gente pegou uma empresa que devia para todos os fornecedores, a gente procurou negociar, renegociar e melhorar a gestão do empreendimento como um todo. Mas o grande diferencial ao longo do tempo, que até tem impactos significativos, e foi o que trouxe a gente até aqui, e eu digo impactos até hoje, que mudou totalmente a proposta e o core do nosso negócio, o núcleo do nosso negócio, foi a necessidade, por conta da gente entender que o brasileiro, naquela época e até hoje, tem a necessidade de um prato, uma refeição, principalmente durante o almoço. A gente tinha, por exemplo, no início dos anos 80, 90% do nosso faturamento a partir das 17 horas e só 10% durante o dia. Então a gente via, por exemplo, que a gente passava o dia inteiro praticamente sem fazer nada, pagando aluguel, com a loja aberta, tendo pessoas trabalhando, e a gente procurou durante esse período, talvez aí tenha durado até 10 anos, até a gente estabelecer um produto que realmente fosse bom e tivesse sucesso no mercado,
meios de ter uma boa refeição durante o almoço. Então nós testamos buffet, prato feito, um prato por dia. E a partir de aí no finalzinho dos anos 80, em 90, a gente abriu um restaurante aqui no setor comercial sul, e que uma parte dele a gente chamou de Girafas Grill. E a gente começou a fazer grelhados de picanha, filé, frango, coxa de frango. E isso com acompanhamentos tipo arroz, feijão. Feijão ainda não. Essa foi uma evolução que só veio depois. E essa foi realmente a grande evolução. E, de certa forma, também isso nos posicionou muito bem perante outros concorrentes que não poderiam fazer isso, como o McDonald's, depois em outro momento o Burger King, Bob's, etc. Então isso foi um diferencial para nós competitivo, fez com que a gente saísse de 10% de vendas até 17% para algo em torno de 60% hoje, 60% em alguns casos até 70%, ou seja, a gente virou um pouquinho, não é, de ser um produto noturno para um produto diurno. A gente continua tendo uma presença forte no consumo noturno, mas aí a gente conseguiu espalhar melhor a venda durante o dia, aproveitar as instalações, gasto de energia e principalmente de pessoas. E aí transformou o negócio, vamos dizer assim, economicamente mais viável. Bom, a gente percebe aqui que foi uma decisão bastante racional, tentando equilibrar um pouco esse mix de horário noturno, horário diurno, mas muito conectado com uma visão da cultura brasileira, que o brasileiro gosta de, na hora do almoço, fazer uma refeição. Não é comum no Brasil a gente fazer um lanche na hora do almoço. Então houve ali um mix, né, de uma visão de mercado com um pensamento bastante racional de fazer conta. E vocês se inspiraram em alguém ou isso foi realmente entre vocês ali que foi surgindo essa demanda? Porque a inspiração pelo lanche brasileiro é muito inspirada realmente no mercado americano. A gente chama de cheeseburger, hambúrguer, é uma coisa que veio de fora para cá. Agora essa questão do prato no dia a dia, dentro de uma lanchonete, vocês tinham a visão de alguém já fazendo isso? Foi uma coisa que surgiu realmente dentro de casa ali? Não, a gente se inspirou sim. A gente olhou, fomos a São Paulo, vimos opções. Teve esse restaurante do setor comercial que eu me referi, teve uma inspiração de um negócio recém-aberto em São Paulo, na época, chamava Rose Grill, que era muito parecido, só que ele era voltado para classe A. Classe A, era ali na Oscar Freire com Augusto, uma região super rica. A gente adaptou a uma realidade, não é, mais popular, e ao longo do tempo foi adaptando, mas trazendo também outros conceitos. Na verdade, a gente não pode se fechar. A gente trouxe, inclusive, algumas ideias de operações que tinham buffet na hora do almoço, etc. e tal. Tivemos também aí um pouco da nossa própria experiência, porque desde 81 a gente estava testando modelos. Testamos vários modelos até chegar a um modelo que realmente começou a ter uma aceitação muito forte no almoço e que acabou por uma necessidade se transformando no carro-chefe da empresa. Sem dúvida alguma. E aí fica outra lição, né? A gente sempre poder se inspirar em outros negócios, olhar para outros mercados. Muitas vezes você se inspira no seu próprio mercado, mas muitas vezes você olha para outros segmentos e consegue uma boa inspiração. Eu acho que o empreendedor brasileiro tem essa característica, né? De estar sempre atento, sempre de olho, buscando inspiração em outros negócios para colocar no seu próprio negócio. E também essa questão de teste. Testar, não ficar preso a um só modelo, é você testar, ver resultado, acho que isso faz a diferença. O Girafas tem mostrado isso ao longo desses mais de 40 anos de trajetória. Queria avançar um pouquinho mais. Se você me permite, claro, interrompê-lo, Sakamoto, agora, por exemplo, está havendo alguma modificação, principalmente nessa geração mais nova, a geração Z. A gente já vê uma mudança no sentido de busca por saudabilidade, produtos funcionais, baixas calorias. Então, nós estamos agora mesmo voltados bastante, já há algum tempo, mas para uma mudança, não uma alteração do que a gente mas para acrescentar um modelo que atenda melhor
a realidade dessa época, que já não é a realidade que a gente teve aí nos anos 80 e 90. Isso é fundamental, né? A gente tem falado muito aqui no Varejo SA Podcast sobre a evolução das gerações e os hábitos de consumo de cada geração. E você falou bem, as novas gerações vêm com outras demandas, outras prioridades, inclusive com relação a hábitos alimentares que é preciso adaptar e é preciso ajustar para conseguir atender esse público. Então, o Girafas tem essa característica, a gente que acompanha, né, ao longo dessa trajetória, eu sou cliente do Girafas aí, grande parte desses 40 anos, a gente vê que houve sim adaptações, mudanças e ajustes que faz parte. Eu acho que tem algumas tendências gastronômicas que são refletidas dentro do cardápio. Eu acho que esse é um grande diferencial de vocês. Eu queria partir agora para esse segundo momento da história de vocês, que já é a implementação das franquias. Qual que foi o principal desafio para crescer por meio de franquia? A gente sabe que enquanto você é o dono do próprio negócio, enquanto você é o gestor de cada uma das lojas, você tem uma ingerência ali muito em cima, você controla muito bem os aspectos do dia a dia. No caso de franquias, não é bem assim. Quais que foram os principais desafios para conseguir prosperar por meio de franquia? Bom, primeiro desafio é você convencer alguém a pegar o seu dinheiro, na maioria das vezes um dinheiro que ela guardaram por muitos anos, às vezes uma venda de um imóvel, às vezes uma rescisão de trabalho, ou seja, não é fácil. Eu sempre falo que, até hoje, que quem vende franquia não é nem muito a marca e nem muito o empresário ou o franqueador, é o próprio franqueado que já está na marca. A gente tem uma barreira, não é, que é o primeiro franqueado ou os primeiros. E se você faz com que ele seja um empresário de sucesso, o negócio vai andar porque eles vão vender o negócio. É a melhor propaganda. É a melhor propaganda, é quem está no negócio, quem experimentou o sistema, que ganha dinheiro. E também o seguinte, esses empreendedores estão com a gente para ganhar dinheiro. Eles podem ter afinidade com a marca, eles podem gostarem da marca, às vezes serem consumidores, se eles aderirem e não ganharem dinheiro, esse amor e esse vínculo acaba muito rapidamente. Então a gente teve uma boa dose de sorte de logo no início convencermos pessoas assim com muita experiência, e eu vou dizer por quê. Porque em determinado momento, lá no início, aconteceu aqui em Brasília um plano de demissão voluntária do BRB, e eram pessoas extremamente capacitadas e pessoas bem capitalizadas, e que foi a base dos nossos franqueados em Brasília. Então tivemos uma boa dose de sorte. Nós conseguimos convencê-los, um ou dois, e a partir daí vieram outros. Então, em determinado momento, aí, em meados dos anos 90, nós tínhamos 5 ou 6 franqueados que vieram desse PDV do BRB. E quem começou foi que não era do BRB no caso, tinha essa referência, foi uma franqueada nossa que começou em 1992, em Sobradinho, com o marido. E nós tivemos a sorte deles prosperarem muito rapidamente, foi nossa primeira franquia, e serviu de exemplo aí para os meus amigos do BRB. E o interessante é que eles estão com a gente até hoje. Olha aí. Tem quase 10 restaurantes depois de 33 anos, inclusive foram homenageados recentemente na nossa convenção agora em maio, que se deu na Bahia. E esses parceiros, né, essas pessoas são os nossos verdadeiros divulgadores, e são esses que fazem efetivamente virem novos franqueados e a gente conseguir prosperar, tanto naquela época quanto hoje. Se você não tem franqueados que estão satisfeitos com o negócio, provavelmente novos franqueados não vão aderir e a franquia vai estagnar. Eu acho que a essência da franquia vem muito disso aí. Realmente você precisa ter franqueados muito satisfeitos e com bons resultados, né? Como é que você considera que seria o fit cultural para um bom franqueado do Girafas? A gente já conversou com várias redes aqui de franquia no Varejo SA Podcast, e esse é sempre um ponto muito interessante, né? Às vezes tem algumas franquias que não tem muito essa questão de fit cultural, é muito mais uma questão de qualidade de gestão. Não importa muito visão cultural ali, de relacionamento no dia a dia, mas importa sim ter um bom gestor da marca. No caso do Girafas, você acha que basta ser um bom gestor ou tem que ter alguma outra
componente aí para fazer parte dessa rede? Olha, sem dúvida, ser um bom gestor é uma situação, um pré-requisito. Não, sem ser um bom gestor, dificilmente ele vai conseguir prosperar. Mas no caso dos girafas, e principalmente no caso de alimentação, tem que haver uma afinidade com esse negócio, porque esse negócio não é fácil. É um negócio que mexe com produtos perecíveis, mexe com produtos que precisam de muita responsabilidade, porque você está alimentando pessoas e pode colocar pessoas até em risco. Tem casos aí terríveis que aconteceram ao longo do tempo, não com girafas, ainda bem, mas que é preciso ter muita responsabilidade. Depois é um negócio que mexe também com mão de obra, que precisa ser treinada, é uma mão de obra de rotatividade muito rápida. Então, tem que haver uma identificação cultural da pessoa com esse segmento. Ele tem que gostar de cozinhar, tem que gostar de cheiro de gordura, tem que gostar da cozinha, porque vai chegar em casa cheirando. Ele tem que realmente ter uma identificação também com o produto. Não é? Ele tem que gostar desse produto. Todo negócio de franquia, ele precisa... Tá certo que às vezes ser um gestor corresponde aí por uma parcela significativa, mas a identificação do ponto de vista cultural, que você chamou muito bem, e a identificação com o próprio produto, não é? Com as dificuldades do negócio, que no caso de alimentação são enormes, é mais difícil do que, por exemplo, vender sapato ou dar um curso de inglês, os riscos são muito menores. A gente tenta, de todas as formas, mitigar isso aí ao máximo, mas quem vai efetivamente enfrentar isso aí no dia a dia é o franqueado. Me parece que diferente de outros segmentos, né, a franquia de alimentação requer um franqueado mais presente, não aquele franqueado mero investidor que vai colocar um gerente para cuidar. No caso de alimentação, me parece, até no caso do Girafas, que é importante ter a presença do franqueado no dia a dia das lojas, né? Então, acho que tem muita gente que tem recurso, quer investir numa franquia, mas naquela coisa muito do... Você é um sócio investidor. No caso do Girafas, talvez o ideal seja aquele sócio que esteja mais presente no dia a dia, né? Isso de uma maneira geral é muito importante. O franqueado presente, ele até pode, ao longo do tempo, ficar um pouco menos presente, porque ele pode qualificar, ou ensinar e confiar num gestor que ele trabalhou durante algum tempo, mas ele tem que conhecer todas as etapas para poder cobrar e poder acompanhar o que está acontecendo. Por isso que hoje nós temos franqueado com 30 restaurantes. Temos multifranqueados por exemplo, nosso franqueado de Manaus tem 12 restaurantes em Manaus. Essa primeira franqueada, ela e o marido, se eu não me engano, hoje tem 6 ou 7 restaurantes. Então, efetivamente, ele precisa de fazer com que pessoas que trabalhem para ele assimilem a gestão, o conhecimento, mas se ele não tiver passando a informação correta, e para isso ele precisa estar dentro da franquia pelo menos durante aí um bom tempo. Eu digo o seguinte, é como você, se um franqueado for um piloto de avião e quer entregar esse avião para alguém funcionar de uma forma no piloto automático, mas ele não vai dar o piloto automático sem antes decolar o avião, subir o avião, colocar ele ali a 10 mil metros de altura, depois aí ele liga o piloto automático e diz, agora você fica aí supervisionando. Então ele precisa fazer com que esse primeiro momento seja de participação efetiva para ele conhecer a fundo o seu negócio. E quem faz isso, os franqueados que fazem isso, têm sucesso, obtém sucesso. Isso é que a gente percebe, né? Uma rede que cresce com bastante sustentabilidade. Agora vamos seguir na história do Girafas aí. Então, conseguiram implementar o sistema de franquias e foram crescendo. Conta pra gente como que foi esse ritmo de crescimento, por onde que começou as principais franquias. Conta um pouquinho dessa história de crescimento do Girafas a partir do 10º ano de vida aí. Nosso sistema de franquia começou em 92 e aí nós fomos, inclusive, transferindo restaurantes que a gente tinha para franqueados. Alguns, nesse caso aí, inclusive, desses PDVs. Teve PDV do Banco do Brasil também. Foi uma época do Plano Real que o Banco Central criou um programa de saneamento de bancos públicos, então saiu muita gente boa, bem capitalizada. E a partir daí, a gente resolveu desenvolver esse crescimento geocentricamente.
né? Começamos com Goiânia, nós tivemos um sócio que nós fizemos sociedade com ele era um franqueado do qual que nós participamos. Primeiro fora de Brasília foi Goiânia. Foi então. Goiânia. Em 92 também. No mesmo mês que abriu essa loja de Sobradinho, acho que 3 semanas depois abriu essa de Goiânia. E aí veio Uberlândia, cidades aqui do entorno. A gente já tinha crescido muito no entorno de Brasília, nas cidades satélites, e com um sucesso muito grande, Taguatinga, Guará, Sobradinho, Planaltina, e nós fomos crescendo geocentricamente, e a partir daí, já um pouquinho mais na frente, em 99, eu resolvi praticamente me mudar para São Paulo e começar, eu em São Paulo, um sócio que estava desenvolvendo Goiânia e um outro sócio foi desenvolver o Rio de Janeiro, e a gente começou realmente a se transformar numa rede nacional, mas com muita dificuldade, algumas idas e vindas. Não foi assim exatamente um passeio, foi bem difícil, com muita persistência e muita força de vontade. Eu acho que quem está nos ouvindo aí, que é empresário, empreendedor, entende muito bem qual é essa dificuldade, né? Porque não existe uma trajetória de sucesso que seja um sucesso linear. Sempre tem desafios, sempre tem algumas barreiras, dificuldades. A gente sabe que o Brasil é um país que tem um ambiente hostil para quem empreende. A gente ainda não tem condições de dizer que o ambiente de negócios é favorável ao empreendedor. Talvez tenha melhorado ao longo do tempo em algumas questões, mas a gente ainda tem problemas e dificuldades tributárias, na parte de legislação trabalhista, a gente sabe que é um problema, a qualificação de mão de obra no país, a gente sabe que para quem precisa de uma mão de obra para esses serviços gerais, para o primeiro emprego, é sempre bastante complicado. Mas, na sua visão, como vocês conseguiram driblar essas dificuldades e prosperar nesse ambiente que não é tão favorável? Porque a hora que o processo de franquias começou, por mais que ele tenha algum ou outro retrocesso no caminho, foi um crescimento. Até hoje tem sido crescimento. Onde que você acha que está o segredo para vocês conseguirem isso? Olha, quando você tem um ambiente que enfrenta essas dificuldades de uma forma igual, ou seja, não usa informalidade para fazer uma concorrência desleal, é difícil para todo mundo. Então você está num sistema com uma concorrência honesta, uma concorrência justa. Difícil é você realmente conseguir sobreviver num ambiente que não é formalizado. Certo. Mas ao longo do tempo, e nós passamos por isso, acho que tudo que aconteceu no Brasil nos últimos 50 anos, a gente passou, tiveram algumas mudanças que facilitaram. Por exemplo, nos anos 90, o Simples realmente veio facilitar bastante. Praticamente viabilizou vários restaurantes que estavam com dificuldades pela alta carga tributária e pela dificuldade, inclusive, de contabilidade, o tempo, dispêndio, etc. Então, o Simples foi uma questão muito importante. E, recentemente, a nova lei trabalhista melhorou bastante, não é? Na questão dos processos de contratação, os processos de demissão, etc. Uma questão hoje que é muito difícil ainda, viu, Sakamoto, é a capacitação de pessoas. Uhum. Eu acho que isso faz talvez o maior diferencial ainda hoje em todos os setores, e no nosso é crítico. E para isso a gente tem todo um setor de treinamento. A gente consegue ministrar até 50 mil cursos para nossos colaboradores de lojas e nossos gerentes, até para os franqueados também. São vários cursos de gestão, Empretec, de fabricação, treinamento de cuidados especiais com alimentação, etc. Então, esta capacitação é importantíssimo. E esse é um diferencial nosso muito importante. A gente tem esse programa, a gente chama Universo do Saber, tem acho que aí 30 cursos listados. Cada pessoa pode fazer 5, 6, 7, 10, até 15 cursos por mês. São todos online, uhum, não é? E a gente consegue realmente mudar, não é, a forma do nosso colaborador se portar dentro da loja e melhorar
o serviço, fazendo um atendimento melhor. Eu acho que em todos os setores, isso hoje é talvez o maior diferencial que a gente pode oferecer aos nossos clientes. É a capacitação das pessoas que vão entrar em contato e vão oferecer um produto. Muitas vezes você tem aí, você manipula um produto excelente, mas se fizer da maneira errada, você vai entregar um produto péssimo. Então, esse talvez seja hoje o maior desafio, inclusive para contratar pessoas, que não está fácil, né? Em todos os setores está muito difícil de conseguir pessoas que realmente, dentro de um contexto, no nosso caso, de rotatividade até excessiva. A gente acompanha bem de perto essas dificuldades que você comentou. Aqui em Brasília, o papel nosso da CNDL é de representatividade institucional e buscar ajustes legislativos que tornem a vida do empreendedor menos complicada. Então, a flexibilização das leis trabalhistas, a questão tributária, isso tudo é uma coisa que é do nosso dia a dia. E a gente aqui, entrevistando no Varejo S.A. Podcast, a gente identifica muito desses problemas, dessas dificuldades e tenta levar para uma discussão em nível legislativo. Mas não é fácil, a gente sabe que existe uma dificuldade grande para avançar em algumas questões do setor empresarial. Muitas vezes é visto como o vilão da história, né? Então a gente precisa de muito cuidado e de muita negociação, muita conversa para essa sensibilização. Mas é importante entender isso que você falou. Em condições de igualdade, o Girafas ele consegue competir, porque está difícil para todo mundo, e o Girafas tem alguns diferenciais positivos, como esse programa de capacitação e qualificação de colaboradores, mas o Girafas também tem outras inovações ao longo da história, que foi tornando o Girafas uma rede que conseguiu se sustentar nessa batalha com grandes redes, inclusive internacionais. Quais que são, na sua opinião, assim, as principais inovações do Girafas, depois daquela principal, que foi trazer refeições por horário do almoço? Ao longo do tempo, cita pra gente algumas inovações de vocês que realmente você acredita que fizeram diferença para manter vocês como uma rede relevante e sempre em crescimento. Olha, a gente está praticamente todos os dias pensando em inovações no âmbito do nosso cardápio. Falei aqui do que realmente trouxe a gente até aqui, falei dessa possibilidade aí, quase certeza da gente criar uma linha de menos calorias. A gente está chamando uma linha fit, deve sair até o final do ano, mas nós nos últimos anos temos trabalhado muito em tecnologia. Nós criamos um aplicativo de pedidos semelhante ao iFood, só que da nossa rede. Isso tem funcionado muito bem. Nós criamos um sistema de autoatendimento que está sendo implementado em todas as lojas. Hoje, 1/4 dos nossos restaurantes já tem esse sistema de autoatendimento, não é? Que é muito interessante porque ele consegue atender melhor, inclusive, aos nossos clientes, oferecendo, criando circunstâncias positivas para o pedido. A gente espera que, no máximo, em um ano e meio, a gente tenha universalizado isso aí na rede. Durante a pandemia, a gente criou um sistema de produtos somente no espaço digital para entrega de marmitas, que chama Safari. Isso está já em mais de 200 restaurantes. Então, é como se fosse uma outra marca. Às vezes, as pessoas estão fazendo pedido e nem sabem que é do Girafas. Chama peço Safari. Muito do Safari E não sabia que era Girafas. Isso é feito em restaurantes Girafas. O Safari representa cerca de 20% do nosso delivery. E é justamente para ser uma marca diferente, para a gente competir dentro do ambiente digital com uma segunda marca. E é feito 100% nos nossos restaurantes aqui em Brasília e em outros locais também, mas principalmente aqui em Brasília, porque o nosso sistema de entrega aqui em Brasília é maior. A gente tem um número de lojas apropriadas para isso. E lojas de rua também, que são mais apropriadas para o delivery. Então, a gente está sempre buscando inovações. Agora, por exemplo, eu falei ainda há pouco dessa capacitação que a gente faz com os nossos colaboradores, e a gente está cada vez mais certo de que fazer isso é você ter realmente um diferencial. Nós fizemos um acordo operacional com o Instituto do Cliente Feliz,
que é uma pessoa maravilhosa. Quem criou esse instituto foi até a fundadora do Reclame Aqui, a Gisele, não me recordo agora o sobrenome. E esse acordo prevê um estudo completo da jornada do cliente no Girafas. Conhecer ele antes, conhecer o que ele acha, o que está acontecendo e conhecer depois, para que a gente possa oferecer um serviço ainda melhor. Conhecer de várias formas, conversar com informações, trazer informações dele, questionários e trazer efetivamente aí um serviço ainda melhor, porque a gente precisa entender esse cliente de uma forma mais ampla. E eu acho que isso também é uma inovação muito grande. A gente chama para esse vamos dizer, projeto dentro do Girafas, cliente no centro. Esse cliente no centro é um tema muito recorrente aí para grandes especialistas de varejo. Todo mundo fala, mas é difícil colocar o cliente no centro. Então essa parece ser uma inovação muito importante aí, você realmente estudar essa jornada do seu cliente e verificar todos os pontos de atrito, positivos, negativos. Acho que o Girafas tem sido uma boa referência nisso. Você comentou dois aspectos aí que eu queria aprofundar um pouquinho. Pandemia e iFood. Como que vocês atravessaram a pandemia e como que você enxerga o impacto do iFood no mercado de alimentação no Brasil? Começar pelo iFood, que eu às vezes me posiciono um pouco antagonicamente, o que não é verdade. Algumas entrevistas que eu dei até ficou parecendo que eu era contra o iFood, e pelo contrário, eles são nossos parceiros, trazem realmente negócios para a gente. O que eu reclamo um pouco do iFood, que parece que tende a ser solucionado, é eles estarem praticamente sozinhos no mercado. Eu acho que o consumidor acaba perdendo um pouquinho com isso. Está chegando uma empresa chinesa, o Rappi está voltando. Isso se deu muito quando o Uber Eats saiu do mercado. A gente tinha uma relação com ele maravilhosa. E a partir daí o iFood ficou meio monopolista. E isso não é bom para a concorrência, não é bom para o restaurante, não é bom principalmente para o consumidor. Mas eu acho que o iFood transformou o sistema de delivery do Brasil em algo que era extremamente amador para algo muito mais profissional. A logística que eles trazem realmente é muito eficiente e tira muito disso aí do restaurante, que é trabalhoso. Nós tivemos, durante os anos 90, problemas seríssimos administrando motoqueiro e com, às vezes, consequências indesejadas, acidentes, etc. Então, eles conseguiram trazer aí vamos dizer assim, um apoio para que a gente se concentre naquilo que a gente sabe fazer, que é fazer o produto bem feito, numa embalagem adequada, e não devemos nos preocupar nem investir em como levar isso até a residência. É bom ter um iFood, só não é bom você ter ele dominando o mercado da forma que dominou. Certo. E eu acho que ele cresceu tanto que outros players agora se interessam bem pelo mercado brasileiro. Há investimentos vultosos que estão sendo programados e que eu acho que vai melhorar ainda mais o sistema. Em relação à pandemia, foi uma pandemia. Eu cheguei, talvez em alguns momentos do nosso negócio, eu achei que a gente não tinha saída. Lá nos anos 80 aconteceu, nos anos 90... tivemos recessão muito forte aí no governo Dilma, mas a pandemia, nós chegamos no primeiro ano de pandemia, nós perdemos quase 50% do nosso faturamento. É um freio que você não está preparado para dar esse freio, e a gente transformou o Girafas numa sala de guerra. Mandamos todo mundo para casa, mas a diretoria não. A gente ficou se reunindo todos os dias. Ficamos atentos a tudo que o governo colocava à disposição, aproveitamos tudo, fizemos lives semanais, algumas vezes até diárias com os nossos franqueados, gravamos filmes, orientamos em aspecto de negociação com aluguel, shopping, com fornecedor,
como tratar os colaboradores, utilizar o decreto que poderia mandar os trabalhadores para casa, onde você teria redução de salário e às vezes até um subsídio do governo. Tivemos o Proger, não me lembro exatamente como era o nome, mas foram vários e vários decretos que a gente tinha que usar e tinha que usar rápido e se adaptar. Por outro lado, nós fomos rápidos também em mostrar que nós estávamos cuidando da saúde dos clientes. Fizemos várias modificações dentro da loja, colocamos um vidro no caixa, redobramos o que já era uma exigência nossa cultural de segurança, nós redobramos isso aí dentro das lojas, transmitimos isso aos nossos clientes. Ou seja, foi um ano que a gente tinha que pensar muito rápido, não é? Agir muito rápido, racionalizamos o nosso cardápio, tiramos vários itens que a gente não estava, tanto nos SKUs, quer dizer, aqueles insumos que não estavam sendo muito usados, refizemos o cardápio daquilo que não estava vendendo. Ou seja, nós passamos aí o primeiro ano, de março até dezembro, e trabalhando muito e fazendo um esforço enorme de economia, né? Não só do ponto de vista empresarial, mas pessoal. Não é? A gente colocou realmente, fechou a torneira, dizendo não vamos gastar em nada, vamos economizar. E a partir do segundo ano foi também muito difícil, mas devido a todas essas medidas rápidas que nós tomamos, sem ter... Não tivemos em nenhum momento dizer, olha, não vamos fazer isso aí não, porque não podemos agir exatamente nisso. Nós agimos em todos os momentos necessários e em todos os pontos críticos. E por conta disso a gente saiu muito bem da pandemia. A gente saiu com um produto melhor, consistente, muitos franqueados com uma certa dificuldade, mas nós ajudamos também, diminuímos royalties, em alguns casos isentamos. A gente acredita muito nessa parceria de ganha-ganha, não acredita em perde-ganha. Não funciona na franquia, ou os dois estão ganhando ou ninguém pode ganhar. Então a gente foi muito rápido em fazer com que os franqueados tivessem condições de passar esse período. Infelizmente nem todos conseguiram. Claro. A gente teve um fechamento de lojas considerável, principalmente em aeroportos que fecharam, alguns portos, algumas redes de supermercado também tiveram dificuldades, como a Rede Extra, que virou Açaí, então nós perdemos aí 25 restaurantes. Quer dizer, foi um período muito difícil. Em certa medida, a gente ainda está recuperando alguns locais que fechamos durante a pandemia. Reabrimos no aeroporto de Brasília uma das 3 lojas que tinha, mas tinham 3 lojas naquela época. Foi, assim, um período em que houve aprendizado, houve realmente um mergulho ainda maior de todos nós dentro da empresa e, no final, acho que valeu a pena, mais uma vez, mais um momento difícil, mas que trouxe muitos aprendizados e a gente saiu, ainda bem, de uma forma muito consistente, muito segura e estamos mostrando isso aí nesses últimos 3 anos. Muito legal ouvir isso, né? Porque a pandemia foi um período muito complicado para o varejo de maneira geral. Geralmente o pequeno varejista que estava ali sozinho, batalhando, ele teve mais dificuldade. E algumas redes como Girafas, a gente vê que teve aí um posicionamento super profissional e solidário de maneira geral. E de muitos empreendedores a gente escuta isso, que foi um período difícil, teve perdas, mas saíram fortalecidos com boas lições. Lições aprendidas aí que eu acho que servem para todo mundo em termos de dificuldade, de maneira geral. Óbvio que pandemia é um pouco fora da curva, a gente não espera passar por isso tão cedo novamente, mas momentos de dificuldade têm que ser encarados assim, né? Mobilização, foco em resolver o problema, olhar para os parceiros, ser criativo, buscar soluções, espremer onde dá e realmente trazer isso como lição, como aprendizado e fortalecimento. Acho que fica aí para quem está nos ouvindo um pouco dessa inspiração do Girafas. Um outro tema que eu queria abordar agora é a questão da internacionalização da marca. Conta pra gente um pouquinho como foi essa aventura internacional do Girafas, o que vocês tiraram de lição e como está esse projeto hoje em dia. Pois é, Sakamoto, esse foi um projeto nosso bastante ousado,
que a gente viu grandes possibilidades de levar a marca Girafas, com tudo que ela traz de brasilidade, de produtos ligados à cultura brasileira, para alguns outros países. A gente avaliou alguns países aqui da América do Sul, avaliamos até países da África e acabamos, talvez até por um excesso de confiança, inclusive porque nessa época o dólar estava favorável, a economia brasileira bombando e a gente tinha realmente disponibilidade de recursos, tínhamos disponibilidade de captação de recursos, inclusive, e foi um período onde o brasileiro se achou rico, inclusive, não é? 2008, 9, 10, em 2010 a economia brasileira cresceu quase 6%, algo assim impressionante. E aí nós acabamos decidindo por a Flórida, Miami especificamente, apesar da gente ter aberto também em Orlando, mas a gente se concentrou basicamente em Miami, na área de Miami. Só que o nosso produto que nós acabamos levando, não é? Mesmo considerando essa brasilidade, a gente adaptou um pouquinho ao mercado americano e ficou, inclusive o nome, a gente chamou assim, Girafas, Brazilian Burgers and Grill. E é um produto muito comum nos Estados Unidos, com redes e é um mercado muito desenvolvido. Tem centenas de redes, uma oferta muito alta, com uma escala que, inclusive, a gente não tinha condições de acompanhar. Mas foi um projeto bem feito, a gente chegou a ter 10 restaurantes em Miami e um em Orlando, alguns até com venda em volume, em patamar bem interessante. Mas acabou que aí, por volta de 2015, 2016, não é, teve uma crise gravíssima aqui no Brasil. A gente teve um dólar que dobrou, talvez até um pouco mais, e ficou muito difícil de sustentar uma rede desse tamanho. Nesse caso aí, ter uma rede grande até era ruim, porque a gente ainda estava no prejuízo. Então, era um volume necessário de recursos que a gente precisava mandar muito grande. E a gente estava com dificuldades aqui no Brasil. Então, nós resolvemos, olha, vamos ter que sacrificar esse projeto, infelizmente, mas vão ficar aprendizados, experiências. A gente aprendeu bastante, inclusive aprendeu o que não devia fazer, é mais importante até. Mas também, nessa época, várias operações brasileiras que foram para os Estados Unidos também tiveram dificuldade. Quer dizer, a gente teve os nossos problemas, mas havia um problema estrutural, não é, de dificuldade de concorrer no mercado americano. Eu poderia citar aqui quase 10 operações brasileiras que foram e não deram certo. Então, em 2018, nós fechamos o último restaurante, mas, como eu falei, ficou esse aprendizado e a gente está, por conta disso, pensando novamente dentro de um outro modelo, sob outras bases, principalmente com a decisão de ter uma parceria local, tendo em vista que nos Estados Unidos a gente foi um projeto todo nosso, os restaurantes eram todos nossos, não tivemos nenhum parceiro local, americano ou brasileiro, mas não tivemos. E agora a gente sim vai para um projeto, ainda está muito incipiente, estamos estudando, provavelmente na América do Sul, provavelmente em locais onde essa ligação cultural que eu falei é até maior, né, de conhecimento e de cultural dos povos e de hábitos, inclusive. E a gente tem isso aí dentro desse novo contexto. E pela experiência que a gente adquiriu, eu acho que é um projeto que deve surgir aí pelos próximos 1, 2, 3 anos. Ah, legal. E agora, uma curiosidade. Deu para sentir o gostinho de ser empreendedor nos Estados Unidos? O ambiente de negócios lá realmente é mais favorável para o empresário? Olha, por um lado, é extremamente mais simples, que é o lado de ser tudo as coisas muito fáceis. Você empreender é fácil. Agora, por outro lado, realmente você precisa ter o capital. Às vezes aqui no Brasil você consegue dar um jeitinho, lá é mais difícil dar um jeitinho. Quem está entrando no mercado, eles querem o dinheiro na frente para qualquer coisa que você faça. Até contratar um serviço, não, faz um depósito e a gente vai tirando o dinheiro. Então, nesse caso, a necessidade de ter o capital na frente é importante. Depois, não é tão simples conseguir crédito, principalmente quem não está no mercado. E vai enfrentar
uma concorrência brutal. Lá é o seguinte, você não fica fazendo alguma coisa de sucesso por muito tempo sozinho. Se você estiver vendendo, seja lá o que for, do lado de cada rua e estiver tendo sucesso, vai abrir alguém vendendo alguma coisa parecida muito rápido do outro lado. Não é? É um mercado extremamente competitivo e as escalas são enormes. As redes são centenas, quando não milhares de unidades. Então, eu não estou dizendo que é diferente. Aqui tem suas dificuldades da burocracia, dificuldade da legislação, dessa legislação, inclusive tributária, que é absurda. E lá tem algumas dificuldades que é barreiras de entrada. E eu sempre comento aqui que eu acho que o empresário brasileiro, ele se destaca justamente por ele viver num ambiente difícil. Quando a gente vê crises internacionais em que empresários europeus, americanos estão extremamente preocupados com alguma turbulência, o brasileiro está tão acostumado e ele sabe reagir tão bem que eu acho que esse ambiente nosso complicado nos torna um pouco mais resilientes, nos torna mais criativos e a gente sabe reagir muito bem. A gente acompanha todo ano a NRF, que é a maior feira do varejo, que acontece sempre em Nova York, e a gente sempre volta de lá com essa conclusão. O brasileiro tem algumas características, especialmente voltadas para o varejo, que nos destacam e nos tornam aí empresários que certamente são referências de maneira geral. E aí, seguindo essa lógica, eu queria saber de você, pessoalmente, assim, quem que, em termos de empresário, é referência para você? Em quem que você se inspira, de maneira geral, no mundo dos negócios? Essa pergunta, eu me inspirava muito no Elon Musk, mas isso aí acabou o encanto. Recentemente. Eu perdi meu encanto, né? Mas olha, aqui, empresários brasileiros maravilhosos, né? Os empresários brasileiros são verdadeiros artistas, né? Porque tem um jogo de cintura, tem uma adaptabilidade impressionante. Eu gosto muito da Luísa Trajano, porque ela trabalha num lugar muito difícil, que é o varejo. O varejo é rápido, se você não conhece. E ela é uma pessoa maravilhosa, parece ser extremamente ética. Nesse então, eu gosto muito dela. Mas evidentemente que tem outros grandes. O empresário brasileiro é de uma qualidade impressionante. Impressionante. Porque ele tem uma dificuldade da burocracia, às vezes tem uma dificuldade da questão tributária, mas tem outras que eu acho que são até piores, da segurança, não é? Da logística, que são terríveis. Ele tem problemas que o americano não tem. Não é? A gente trabalhar nesse ambiente de insegurança no Brasil é terrível. Por exemplo, um empresário de turismo morre de problema, não é? Por mais eficiente que ele seja, ele enfrenta outros problemas que ele não domina e não tem como enfrentar. Eu acho que... e aí os governos falham, não é? Eu não estou aqui defendendo a nossa burocracia nem nossa legislação tributária. É bem-vinda essa reforma, mas já foi tão descaracterizada, não é? Com tantas isenções que eu nem sei se vai funcionar. Tomara que cheguem aí num denominador comum e venham num patamar razoável. Mas os governos podiam ajudar mais. A infraestrutura, por exemplo, a logística no Brasil é sempre um problema. A gente tem dificuldades enormes. Ou seja, o empresário brasileiro tem mais problemas do que a gente imagina, em áreas e em situações que a gente nem vê claramente isso aí, mas está lá. Está lá e isso atrapalha o dia a dia e a gestão e toma tempo. E grande parte da população não consegue nem enxergar quais são esses desafios, essas dificuldades, e talvez seja por isso que o empresário muitas vezes é tido como o vilão da história. Sendo que a gente que acompanha de perto, a gente sabe que o dia a dia do empresário brasileiro é de dificuldade, é de superação. A grande maioria, mais de 90% dos negócios no Brasil são micro e pequenos, que são aqueles negócios em que o empreendedor, ele é o cara que faz tudo, ele tem uma batalha grande para conseguir crédito, ele tem uma batalha grande para conseguir negociar com seus fornecedores. Então, a gente aqui se propõe a esse papel de reconhecer o valor do empresário, sabendo das dificuldades e, óbvio, separando aquele empresário que é idôneo, que segue as normas,
que atua dentro daquilo que a legislação prega, daquele empresário que é o que a gente não gosta de reconhecer nem de valorizar, que é aquele que não segue a legislação ou a cartilha, né, do bom empresariado. Não é o caso do que a gente está conversando aqui. Já encaminhando para a parte final da nossa conversa, queria, além desse movimento que vocês estão avaliando, voltar à internacionalização, quais são as outras, os outros caminhos que o Girafas tem visto aí pela frente, para onde que o Girafas está mirando, o que o Girafas está em breve aí apresentando para o consumidor, vocês que sempre inovaram, sempre estiveram à frente aí com agilidade nas tendências, qual que é o futuro que você enxerga para o Girafas nos próximos 5 anos, por exemplo? Olha, inovar no nosso próprio negócio, em serviços, em produtos, em cardápio, mas também trazendo algumas novidades. Por exemplo, nós temos um quiosque novo que está repaginado, que vai trazer produtos um pouco diferentes, inclusive açaí. A gente quer puxar um pouquinho para essa questão de produtos funcionais, saudáveis. Estamos investindo também numa linha de café da manhã, principalmente para aeroportos. Já está em testes e já está funcionando em alguns locais. A gente tem visto e tem sido oferecido para a gente muitas marcas para a gente comprar, às vezes algumas até para se associar e investir, mas a gente ainda não pensou em perder o foco no nosso negócio. O nosso negócio requer realmente muita atenção e eu acho que a gente deve ficar realmente investindo na marca Girafas aí pelos próximos 5 anos, mas eu acho que tem muita oportunidade ainda para crescimento com a marca Girafas. Nós podemos aí nos próximos 5 anos aumentar significativamente o nosso número de restaurantes, seja em rua, shopping, aumentar inclusive a penetração com novos produtos e serviços. Então a gente vê um ambiente desafiador. Nós temos visto aí esse ano o comércio, o varejo de uma maneira, já a economia, de certa forma, com dificuldades, um consumidor endividado, um consumidor um pouquinho doído pela inflação, mas nós estamos trabalhando todos os dias com foco no nosso negócio, e isso é muito importante. A gente não quer perder o foco e manter a marca Girafa relevante, competitiva e oferecendo bons serviços para os nossos consumidores. Muito bem. E até o final do ano deve passar dos 400 restaurantes, né? Essa é a previsão e é uma previsão que tem grandíssimas possibilidades de acontecer. Muito bem. Bom, Carlos, queria pedir para você deixar aí sua mensagem final para o empreendedor que está nos ouvindo, o lojista, o empresário, o colaborador das nossas CDLs, das nossas entidades, que realmente devem ter tido aí bastante inspiração com essa conversa, mas que tem aquele anseio e aquela insegurança de empreender e de crescer. Deixa um recado final para quem está nos ouvindo, empreendedor brasileiro aí, qual é a mensagem que, dos seus anos de experiência e dessa carreira tão de sucesso que o Girafas tem, essa trajetória tão bonita, o que você pode deixar aí de inspiração? Olha, principalmente para quem quer começar, ou mesmo quem já começou, que goste muito daquilo que está fazendo, que tenha uma afinidade, um carinho e até amor por esse segmento, esse setor, esse negócio que escolheu. Não acho que vai ser fácil, vai ser difícil. Se quiser algo fácil, não entre nesse negócio, mas a recompensa é muito grande. E tenha sempre muita persistência. Porque sem persistência você não vai muito longe, porque os obstáculos são enormes, as idas e vindas também, e sem persistência o seu negócio não vai prosperar e não espere que ele prospere muito rápido. Às vezes leva uma vida para acontecer. Então, persistência talvez seja a qualidade mais importante para qualquer empreendedor. Persistência, paciência, qualificação, coragem, tudo isso está nesse pacote. Carlos, obrigado por compartilhar com a gente aí tanta informação, inspiração, a história bonita do Girafas. Foi um prazer conversar com você e acredito que todo mundo que está nos ouvindo gostou desse nosso bate-papo. Sakamoto, eu que agradeço, também adorei, e um abraço para o seu público.
Muito bem, muito obrigado. Conversamos hoje com Carlos Guerra, fundador e CEO da Rede Girafas, a rede de lanchonetes aí com mais de 44 anos de história no Brasil. E a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas. Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br. E lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é o Sistema CNDL. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil para nos encontrar.